Fala pessoal, vamos para mais um bloco tratando sobre concordância verbal. Eu queria revisar com vocês o que a gente viu no primeiro bloco, lembrando o seguinte: se você viu o primeiro bloco, não assistiu na sequência esse segundo, já esqueceu o que eu falei lá no início do primeiro bloco, eu disse que sempre que a gente falar de concordância verbal, a gente tem que lembrar de verbo adequado ao seu sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular, sujeito no plural, verbo no plural. É por isso que em toda questão você vai ter que buscar, você vai ter que buscar primeiro o sujeito. Toda questão de concordância, obviamente, né? De concordância verbal. Primeiro você tem que buscar o sujeito, né? Tá lá o verbo, deixa eu ver qual é o sujeito. Esquece o verbo, só olha onde está o verbo, percebe onde está o verbo, não analisa, vai buscar quem é o sujeito daquele verbo. O que acontece muito em organizadoras como o FCC, CESP, até o PE mesmo costuma fazer isso, né? Em questões de concordância verbal, inverter a posição de todos os termos da oração. Isto é, qual é a ordem direta de uma oração? Ordem direta da oração: sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. A ordem direta é essa, olha, primeiro o sujeito, depois vem o verbo, depois vem o complemento desse verbo e, se aparecer, por último aparece adjunto adverbial. Adjunto adverbial é aquele termo que geralmente traz os mesmos valores de sentido de um advérbio. Quais são os valores de sentido de um advérbio? Lugar, tempo, modo, intensidade, afirmação, negação e dúvida. Lugar, tempo, modo, intensidade, afirmação, negação e dúvida são aí os valores, geralmente os valores de sentido de adjunto adverbial, apesar que adjunto adverbial também pode indicar meio. Quando eu digo eu viajei de trem de trem é adjunto adverbial de meio. Foi o meio de transporte que eu utilizei para viajar, né? Eu subi no prédio de elevador, adjunto adverbial de meio, né? Existe adjunto adverbial de causa, aquele homem morreu de tuberculose. De tuberculose, adjunto adverbial de causa, né? A causa da morte é a tuberculose. Existe adjunto adverbial de preço. Comprei a camisa por R$100. Por R$100, adjunto adverbial de preço. Existe adjunto adverbial de instrumento. Eu escrevi no quadro com a caneta, com o piloto, né? Com o pincel. Então, com o pincel, com a caneta, com o piloto, adjunto adverbial de instrumento. Geralmente, adjuntos adverbiais indicam lugar, tempo, modo, intensidade, afirmação, negação e dúvida, certo? Geralmente é assim. Tudo bem? Eu vou repetir para você organizar suas ideias, que eu falei muita coisa, atropelei, né? Vamos lá, organiza tuas ideias. Sujeito, primeiro, depois verbo, depois quem? Complemento, por último, adjunto adverbial. Tiago, o que é isso mesmo? É a chamada ordem direta de uma oração. Ordem direta de uma oração. Você tem que ficar atento, porque nessa ordem não há vírgula. Eu não posso separar os termos da oração que estão na ordem direta com qualquer tipo de pontuação. Não posso colocar vírgula separando sujeito e verbo, verbo do complemento, complemento do adjunto, de maneira alguma, né? E é importante, como eu disse, você perceber se ele deslocou os termos da oração. É muito comum ele pegar o sujeito e jogar lá para o final da oração, né? Muitas vezes uma oração bem longa, com 2, 3 linhas, e ele coloca o sujeito lá no final. E qual é o grande problema? O sujeito deslocado é o único termo deslocado que não vai aparecer separado por vírgula. Então, quando ele faz o deslocamento, muitas vezes o aluno não nota que o sujeito foi deslocado, né? Então, se eu digo, chegaram os garotos, eu já vi aluno confundindo, né? Confundindo garotos aí com objeto direto. Chegaram o quê? Né? Olha, não vou nem colocar o quê, porque eu falei de garotos aí, né? Vou colocar uma situação mais simples, que geralmente as pessoas confundem bastante. Chegaram os produtos. Chegaram os produtos.
Aí o aluno faz a pergunta, chegaram o quê? Chegaram o quê? Os produtos. Aí muito aluno marca isso aí como objeto direto. Mas na verdade, pessoal, entenda. Os produtos aí funciona, essa palavra funciona, né? A palavra produtos funciona como sujeito do verbo chegar. Olha, tanto é que se eu colocar produtos no singular, se eu disser produto, eu não vou dizer chegaram o produto. Vou dizer o quê? Chegou o produto. Se o verbo concorda com essa palavra, é porque essa palavra funciona como sujeito, certo? Então, sempre eu tenho que perceber dessa maneira, então, chegaram os produtos. A ordem seria o quê? Os produtos chegaram. Então você tem que ficar atento. Como é que eu vou perceber se aquela palavra ou aquele termo realmente funciona como sujeito do verbo? O sujeito tem que concordar com aquele elemento. Como é que eu fiz para saber se produtos funcionava, se essa palavra funcionava realmente como sujeito do verbo chegar? Eu coloquei produtos no singular. Se eu colocar no singular, eu posso dizer chegaram o produto? Não. O verbo vai ter que concordar ou não com o produto? Vai ter que concordar. Se vai ter que concordar é porque produto funciona como sujeito da oração. Perfeito? Beleza, então esse é um ponto fundamental quando a gente trata sobre concordância verbal, né? Você tem que ficar bastante atento a isso, né? Para não se confundir quando for analisar cada caso, cada regra, cada alternativa, cada frase lá na hora da prova. Tudo bem? Então, dá uma olhada nessa próxima regra nossa e dessa vez eu vou começar trabalhando com a concordância com verbos impessoais. Tiago, o que são verbos impessoais? São verbos que não possuem sujeito. Eu vinha falando até agora da concordância do verbo com o seu sujeito. Se o sujeito estiver no singular, o verbo fica no singular. Sujeito no plural, o verbo no plural. E agora eu venho com verbos que não trazem sujeito. E aí, Tiago, vai complicar? Não, não acho que complica. Apenas você tem que lembrar quais são os casos em que o verbo não terá sujeito, né? O verbo não terá sujeito. Você tem que lembrar quais são os casos. O primeiro caso está aí, no item 13. Na sala havia 20 lugares. Nós temos o verbo haver, que fica aí na terceira pessoa do singular. O verbo haver que nesse caso está com o sentido de existir. Eu queria que você colocasse isso aí nas tuas anotações. Lembrando, pessoal, olha, o online, né, tem essa história de ser bem interativo, dinâmico, rápido, né? Então, se você achou que eu falei rápido demais, dá pausa, né? Dá pausa aí, para, escreve o que está, né, aí no teu computador, no teu celular, escreve o que está aí, né? Sempre passa o que eu coloco no slide para o caderno, né? Porque essa prática de transcrever, né, de escrever o que está na tela no teu caderno, faz também você assimilar, né, tudo que foi colocado aqui, que foi dito. Então coloca aí, dá pausa e escreve, tá certo? Então, na sala havia 20 lugares, o verbo haver aí está com o sentido de existir. Veja que eu posso até trocar pelo verbo existir. Na sala existiam 20 lugares, né? Só que a gramática diz o seguinte, que o verbo haver com o sentido de existir não tem plural, não tem sujeito, né? Não tem sujeito, o primeiro ponto é esse, e não pode ir ao plural por não ter sujeito. Lembrando que eu destaquei ali, olha, 20 lugares não funciona como sujeito da oração, funciona como objeto direto do verbo haver. Isto é, na sala havia o quê? 20 lugares, né? Nesse caso, objeto direto. Embaixo eu coloquei, na sala deve haver 20 lugares. Deve haver uma locução verbal. Tá aí destacado, destaquei para você. O que é locução verbal? Dois ou mais verbos que juntos fazem o papel de um só. Trazem o valor de sentido de um só. Então eu tenho dois verbos aí. O primeiro verbo que é chamado de verbo auxiliar, que é o verbo dever, nesse caso. E o segundo verbo é o verbo principal, sempre nessa ordem. Numa locução verbal, o primeiro verbo sempre é o auxiliar e o segundo sempre é o verbo principal. Tudo bem? E aí o que é que acontece? Se o verbo principal for um verbo impessoal, um verbo que não possui sujeito, que é o caso do verbo haver com o sentido de existir, e isso acontece também no ponto 14, né? O verbo haver está com o sentido de existir, é um verbo impessoal. Então, se o verbo principal for impessoal,
essa característica de não poder ir ao plural vai ser transmitida para o verbo o quê? Auxiliar. Eu sempre brinco dizendo que uma locução verbal é como se fosse uma empresa. Em uma empresa, quem é chamado de auxiliar? É o dono da empresa ou é o empregado da empresa? O auxiliar sempre é o empregado da empresa. O dono é o principal. Quem é que manda na empresa? O dono. Quem é o nosso dono ali? O verbo haver. Verbo haver com o sentido de existir. O dono é impessoal. Então, imagina, se o dono da empresa não pode ir ao plural na empresa dele, você acha que o auxiliar pode? Não. O auxiliar não pode mais que o dono. O auxiliar está subordinado ao dono, né? Ao verbo principal. Como esse auxiliar que está aqui, olha, está subordinado a esse, que é o dono, né? Então o verbo auxiliar vai ter as mesmas características do verbo principal. Se o verbo principal, que é o verbo haver, é impessoal e não pode ir ao plural, o que é que vai acontecer? Ele vai jogar essa característica para o verbo auxiliar. Vai jogar a característica para o verbo auxiliar. E o verbo auxiliar se transforma em um verbo impessoal e também não pode ir ao plural, vai ficar na terceira pessoa do singular. Lembrando que 20 lugares continua, essa expressão continua como objeto direto do verbo haver. Tudo bem? Então vamos ao ponto 15. Só que no ponto 15, antes do ponto 15, olha o que eu tenho aqui. Água. Mais uma vez, né? Vamos lá? Maravilha. Olha só. No ponto 15, eu vou colocar minha água aqui mais próxima. Não há problema se vocês ficarem olhando a minha água. Olha. Tá bonito aí no cenário? Ficou bonito. Ô, diretor? Tá bonito. Meu diretor disse que não tá bonito, não. Tá bom. Eu vou aqui, ó. Beber mais uma vez. Maravilha. Olha, vou continuar. É o seguinte. Eu tenho... Na sala existem 20 lugares. Tiago, o verbo existir é impessoal? Não. O verbo existir não é um verbo impessoal, né? É um verbo pessoal. Tiago, e o que é verbo pessoal? Verbo pessoal é o verbo que tem sujeito. E quem é o sujeito? Então, olha aí, olha, o sujeito. O sujeito é 20 lugares. É a expressão 20 lugares. Mas, Tiago, você não disse que 20 lugares funcionava? Essa expressão funcionava como objeto direto? Sim, porque o verbo haver, que foi o verbo anterior, não tinha sujeito. O verbo haver com o sentido de existir não possui sujeito. Então, 20 lugares, essa expressão só poderia ser classificada como objeto direto. Mas agora eu tenho um verbo que é pessoal, ele tem sujeito. Por ter sujeito, 20 lugares, essa expressão passa a funcionar como sujeito. E aí, como o sujeito está no plural, olha o que aconteceu com o meu verbo, ficou no plural, né? Na sala existem 20 lugares. Na sala existem 20 lugares. Veja o que acontece no ponto 16. Na sala devem existir 20 lugares. Tiago, antes você disse deve haver 20 lugares. Não flexionou o verbo dever. E agora você flexionou, na sala devem existir 20 lugares? Sim. Porque, entenda, o verbo existir é um verbo pessoal. Ele pode ir ao plural. Tiago, se ele pode ir ao plural, porque ele não foi. Se 20 lugares ali você acabou de marcar como sujeito. Olha, ele não pode ir ao plural porque ele está numa posição de patrão. Ele é o dono aí da locução verbal. E é aquela história, imagina, o patrão está aqui, vamos dizer que eu sou o patrão, né? E eu tenho aqui o meu auxiliar, certo? Vamos dizer que eu quero organizar o estúdio aqui, limpar, fazer limpeza, e eu tenho o meu auxiliar de serviços gerais aqui ao lado, né? Você acha que o dono vai olhar para o auxiliar? Poderia, tá certo? Não estou dizendo que não poderia. Mas você acha que o dono vai olhar para o auxiliar e vai dizer: rapaz, você está com a cara de cansado, deixa eu fazer o serviço para você, deixa eu limpar, organizar o estúdio? O dono provavelmente não vai fazer isso, porque ele está pagando ao funcionário para que o funcionário faça isso. Então entenda, o dono poderia organizar o estúdio, poderia limpar, organizar o estúdio por completo? Poderia. O dono não tem mão, mas ele delegou essa função para quem? Para o verbo, ou para o auxiliar.
No caso da locução verbal, o verbo existir, que é o dono, passou essa pessoalidade, essa característica de poder ir ao plural para o verbo auxiliar. Então, quem flexiona com o sujeito é o verbo auxiliar. Então, a frase fica: na sala devem existir 20 lugares, como você percebe aí no ponto 16. Tudo bem? Então, vamos ao ponto 17. Faz 5 anos que mora aqui. Faz 5 anos que mora aqui. Então, pessoal, eu tenho aí o verbo fazer indicando tempo, né? Indicando tempo. Segunda gramática, sempre que o verbo fazer indicar tempo, ele não poderá ir ao plural por ser impessoal, ele não tem sujeito, né? E detalhe, indicando qualquer tempo, passado, presente, futuro, eu poderia colocar faz 5 anos, como eu coloquei, faz 5 anos que eu moro aqui. Eu poderia também dizer fez 5 anos que eu moro aqui, fará 5 anos que eu moro aqui. Tiago, mas não existe sujeito nesse ponto 17? Entenda. No ponto 17 eu coloquei 2 orações. A primeira oração é faz 5 anos. A segunda, que moro aqui. A segunda oração tem sujeito. Quem é um sujeito de moro? Eu. Sujeito oculto. Eu moro aqui. Mas eu não quero saber da segunda oração, eu quero saber da primeira. Qual é a primeira? Faz 5 anos. Faz 5 anos. Né? Essa é a primeira oração. E nessa primeira oração eu tenho o verbo fazer indicando tempo. O verbo fazer indicando tempo não flexiona. Eu não posso, em hipótese alguma, dizer fazem 5 anos que eu moro aqui. Não posso, de maneira alguma, colocar dessa forma. Tudo bem? Tiago, eu poderia aplicar no lugar do verbo fazer o verbo haver e dizer há 5 anos, H-A, acento agudo, né, no A, há 5 anos que mora aqui? Sim. O verbo haver, indicando tempo passado, também será impessoal e não irá ser flexionado para o plural. Tudo bem? Fica sempre no singular. Bom, embaixo, no ponto 18, eu coloquei aí, olha, vai fazer 5 anos que mora aqui. Locução verbal, é aquela mesma história. O verbo principal da locução verbal é o verbo fazer indicando tempo. Verbo fazer indicando tempo. Pode ir ao plural? Não. Então ele vai passar essa característica para o verbo auxiliar, que também não poderá ir ao plural. De maneira alguma, eu posso dizer vão fazer 5 anos que mora aqui. E sim, vai fazer 5 anos, como eu acabei de destacar ali, olha, verbo auxiliar na terceira pessoa do singular. Tudo bem? Vamos lá, próximo caso. Próximo caso nosso. Choveu muito todos os dias. Choveu muito todos os dias. Eu tenho aí o seguinte. Tenho um verbo que indica fenômeno da natureza. Verbo que indica fenômeno da natureza. Aí, calma aí. Pensa comigo. Quais são os verbos que indicam fenômeno da natureza? Chover, relampejar, trovejar, nevar, ventar, certo? Todos esses verbos que indicam o fenômeno da natureza, não podem ser levados ao plural se eles estiverem no seu sentido literal, no sentido real. Eles não podem ser levados ao plural, certo? Então, verbos que indicam o fenômeno da natureza não podem ser levados ao plural, ficam na terceira pessoa do singular. Portanto, a frase colocada é: choveu muito todos os dias. Choveu muito todos os dias. Né? Cuidado, porque ele pode tentar te enganar, colocando choveram muito todos os dias, para você achar, de repente, que poderia concordar com todos os dias, mas não pode. Não pode. Não há sujeito nessa oração. Então choveu muito todos os dias. Então verbos que indicam o fenômeno da natureza também são considerados verbos impessoais. Verbos impessoais. Tudo certo? Tiago, sempre, olha, se o verbo, aí é o cuidado que eu acabei de colocar aí para você, choveram reclamações na reunião. Sempre o verbo chover vai ficar no singular? Não. Se ele aparecer no sentido figurado também chamado de sentido denotativo ou sentido metafórico, sempre que o verbo chover ou qualquer outro
que indicaria fenômeno da natureza. Qualquer outro que apareça no sentido figurado, como foi o caso do verbo chover, ele deixa de ser verbo impessoal e passa a ser um verbo pessoal, que tem sujeito. Quem é o sujeito aí? Reclamações. Por isso o verbo, olha, que está no sentido conotativo, sentido figurado, sentido metafórico, né? Como já tinha dito, sentido conotativo, figurado, metafórico, eu tenho aí o verbo que pode flexionar com o sujeito. Sujeito no plural, verbo no plural. Então choveram reclamações na reunião, isto é, reclamações choveram na reunião. Tiago, quer dizer que se o verbo que indicaria fenômeno da natureza aparece no seu sentido figurado, ele vai ao plural de acordo com o sujeito. Se o sujeito estiver no plural, o verbo vai ao plural. Tudo bem? Então, o próximo caso, caso 20, é um caso especial. Entenda, sempre que nós temos locução verbal, quem vai ao plural é quem? O verbo auxiliar. O verbo auxiliar é que faz o trabalho pesado de ser flexionado. O principal só fica aqui mandando. O principal é o dono, tá aqui, olha. Não flexiona. Mesmo que ele possa, ele passa a característica para o verbo o quê? Auxiliar. Só que, sempre que você perceber que o verbo auxiliar de uma locução verbal é o verbo parecer, sempre que o verbo auxiliar de uma locução verbal é o verbo parecer, ele pode passar a flexão para o verbo principal. Só nesse caso. Então observa. Eles, sujeito, parecem estar preocupados, né? Eles parecem estar preocupados. Eu posso deixar o primeiro verbo no plural, o verbo auxiliar, que é o comum. O comum é isso. Eles parecem estar preocupados. Mas eu também posso dizer que eles parecem estarem preocupados. Espera aí, Tiago. Eu vou até tomar um gole de água. Como é, Tiago? Eles parecem estar preocupados, tudo bem. Mas eles parecem estarem preocupados? Não pode isso, é? Eu achava que isso não poderia. Pode. É feio? Horrível. Mas é correto? Corretíssimo. Eles parecem estarem preocupados. Quando é que isso vai acontecer? Sempre que eu tiver uma locução verbal, isto é, dois verbos com o papel de um, né? Dois verbos lado a lado, e o primeiro verbo for o verbo parecer. Entendido isso? Sem bronca? Então esse é um caso especial de concordância verbal. Vamos para o próximo caso. Os dois últimos casos aí de concordância, né? 21 e 22. Caso 21 eu coloquei, o pai e o filho chegaram. Pessoal, é assim. Eu tenho aí um sujeito chamado sujeito composto, né? Tiago, o que é um sujeito composto? Um sujeito formado por dois ou mais núcleos. Então eu perguntei ao verbo, quem chegou? A resposta foi o pai e o filho, né? O pai e o filho chegaram. A gramática diz que sempre que o verbo aparecer após um sujeito composto, o verbo deverá ficar no plural. Eu não posso dizer o pai e o filho chegou, só concordando com o filho, por exemplo. Não posso. Sujeito antes o verbo, isto é, o verbo depois do sujeito, o verbo tem que ficar obrigatoriamente na terceira pessoa do plural. Como você percebe aí, o pai e o filho chegaram. O verbo na terceira pessoa do plural. Já no ponto 22, o que eu fiz? Eu inverti a posição do sujeito. Em vez de o sujeito ser colocado antes, eu coloquei o sujeito depois. E aí a gramática diz que, cuidado, ou eu concordo com o mais próximo, o elemento mais próximo, e aí eu vou dizer chegou, como eu acabei de destacar em vermelho, chegou o pai e o filho concordando com quem? Com o pai. Ou eu concordo com os dois, acabei de destacar em azul, chegaram, né? Chegaram o pai e o filho. Ou eu concordo com o mais próximo ou concordo com os dois. Cuidado, a regra não diz que se eu tiver um sujeito composto depois de um verbo, o verbo poderá ficar no singular ou no plural. A regra não é essa. A regra é ou eu concordo com o elemento mais próximo ou concordo com os dois elementos. Porque se o elemento mais próximo estiver no plural, só irá valer o plural.
eu só vou dizer chegaram os pais e o filho. Se o elemento mais próximo estiver no plural, eu só vou deixar o verbo no plural. Tudo bem? Então eu espero que você tenha percebido as regras de concordância verbal de maneira satisfatória. Nós tivemos 2 blocos aí de concordância verbal. Essas regras que eu vi com vocês são as regras que vêm caindo aí em prova de concurso, com frequência, né? São regras realmente frequentes em prova de concurso. Tem que ficar atento àquela primeira regra que a gente viu no bloco anterior, né? De palavra partitiva mais palavra no plural. É uma regra muito comum. Né? Uma regra que eu não coloquei aí, que a gente pode citar agora no final, é aquela que diz assim, olha, se eu tenho um verbo transitivo direto, mais o pronome se, esse se vai ser chamado de partícula apassivadora. Olha, eu só tenho partícula apassivadora quando o verbo é verbo transitivo direto. E aí, depois da partícula apassivadora, que seria o objeto direto, vai passar a funcionar como sujeito. Então, vamos só visualizar, certo? Vende-se casa. Olha, o verbo vender é VTD. E o se é partícula apassivadora. Casa vai funcionar como sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular. Mas se eu colocar casas no plural, eu vou dizer vendem-se casas. Vendem-se casas, concordando com o sujeito. Então sempre assim, vende-se casa, vendem-se casas. Aluga-se apartamento, alugam-se apartamentos. Conserta-se relógio, consertam-se relógios. Basta que o verbo seja VTD, mais um se, o se vai ser partícula passivadora, o que aparece depois vai ser sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular, sujeito no plural, verbo no plural. Tiago, e se o verbo não for VTD? For VTI, verbo de ligação, verbo intransitivo, aí o se passa a ser índice de indeterminação do sujeito, e aí para concordância o que vale é o seguinte, o verbo numa situação como essa vai ficar na terceira pessoa do singular, diferente do primeiro caso que eu citei. Né? Esse é um caso interessante também ser estudado, né? Eu provavelmente vou falar sobre ele nas questões, né, no próximo bloco, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que você, como eu já disse, tenha entendido tudo de maneira perfeita, certo? Até o próximo bloco. Nós nos vemos daqui a pouco com exercícios de concordância verbal. Até lá!